Se a boa porção de Deus te alcançou, se você foi contemplado com graça e misericórdia da parte do Senhor, eu tenho certeza que todos aqueles que foram alcançados por Deus, por sua maravilhosa graça, são extremamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque a obra que Deus tem feita em nossas vidas não é pequena, é uma grande obra, ela é poderosa e magnífica. Tome assento, meu querido. Eu gostaria de pedir para você achar o texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Acharam o texto de Efésios capítulo 2? Acharam sim ou não? Sim ou não, gente? Então quem não achou, acha aí, abre a Bíblia, né, e acha o texto da palavra de Deus aí, porque eu vou começar a pregar hoje sobre a obra da graça na salvação. E eu quero ler com vocês aqui esse texto maravilhoso que nos inspira a confiar na graça de Deus. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a obra da graça na salvação. E eu estou pregando sobre esse tema, né, abrindo um parêntese dentro da sequência de pregações que eu tenho preparado à igreja, mas ao mesmo tempo não saindo tão fora do assunto, porque na sexta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Um movimento de reforma religiosa que aconteceu no século XVI lá na Europa. E esse movimento surgiu numa época em que a igreja atravessava uma profunda crise espiritual. A verdade do Evangelho, da palavra de Deus, naquela ocasião, estava encoberta por tradições, por superstições humanas, por um sistema religioso que misturava fé e mérito pessoal. E ao fazerem isso, eles diminuíam o valor do sacrifício de Jesus na obra da salvação. A obra de Cristo, de alguma maneira, ela era ofuscada pelo jeito como a igreja medieval, ela fazia as coisas. Ela exaltava tanto os méritos e outras coisas que a obra de Cristo ficava em segundo plano. Cristo era substituído por mediadores. A graça de Deus, então, virou sinônimo de barganha, e a glória de Deus foi usurpada pela vaidade dos homens. E aí foi nesse contexto que Deus usou alguns homens como Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores que, sendo guiados pela palavra, eles cooperaram para a restauração da pureza cristã. Eles cooperaram para que o cristianismo pudesse voltar à sua origem. Então, como fruto dessa descoberta, eles redescobriram o Evangelho. Porque o Evangelho puro e simples havia sido perdido. Havia sido perdido numa multidão, né, num sistema religioso, né, num monte de coisa que a igreja fazia, que ofuscava a essência da religião, ofuscava, né, o Evangelho, que é o que importa
no plano de Deus para o resgate dos homens. Então, como fruto dessa redescoberta, né, eles então levantaram aqui, né, 5 princípios, 5 fundamentos que surgiram dessa chamada reforma protestante. E esses 5 fundamentos, tem 5 palavras em latim que designa, que nomeia esses pilares da reforma protestante. O sola escritura, que é somente a escritura. O sola fide, que é somente a fé. O sola gratia, que é somente a graça. Solo Christus, que é somente Cristo. E o soli Deo gloria, que é somente a Deus a glória. Cada um desses 5 solas, desses 5 somentes, né, surgiu como uma resposta direta às ideias, às práticas que a reforma considerava como distorção do Evangelho. Então os reformadores, eles estavam de olho na realidade, e eles percebiam que existiam certas distorções do Evangelho praticado pela igreja. Então os reformadores, ao promoverem a reforma, eles tinham como alvo os abusos praticados pelos papas, a falsa autoridade do Papa que se firmava como herdeiro do trono de Pedro, o cativeiro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tinha liberdade, ela não tinha voz, ela era refém das tradições. Entre a palavra de Deus na Bíblia e as tradições da igreja e os concílios da igreja, os concílios e a palavra do Papa tinha mais importância do que a própria Escritura. Aliás, durante o período da igreja medieval, não era encorajado que você lesse a Bíblia, porque para você ler a Bíblia, você precisava da igreja para você ler a Bíblia, porque você tinha que interpretar a Bíblia à luz da tradição da igreja, e não a partir daquilo que a Bíblia diretamente comunicava. Então os reformadores, eles estavam de olho nisso, eles estavam de olho no fato de que Maria era uma mediadora, os santos, né, ou a intercessão dos santos, também eram combatidos pelos reformadores, porque eles entendiam que nada disso representava o verdadeiro Evangelho. Então os 5 fundamentos da reforma, queridos, não são apenas lemas históricos, né, que servem para a gente lembrar do que aconteceu há 508 anos atrás, mas são posições bíblicas que sustentam a fé da igreja até o dia de hoje, que sustentam, né, a posição do cristianismo evangélico até o dia de hoje. Então, estudar sobre os fundamentos que guiaram a reforma protestante significa para nós hoje desafiar a igreja a confrontar os erros que ainda insiste em se perpetuar no nosso meio. Porque a reforma protestante aconteceu, mas muito daquela mentalidade que acontecia na igreja medieval, na igreja romana, ainda acontece hoje, principalmente no meio evangélico. E hoje, dentre os 5 fundamentos que foram base da reforma protestante, eu quero falar sobre o fundamento do sola gratia, que é somente a graça de Deus. Então o princípio do sola gratia, ou do somente a graça, afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus, não é uma conquista humana. Quem for salvo, não vai ser salvo porque é bom, ou porque mereceu a salvação, mas foi salvo porque Deus concedeu o dom gratuito da vida eterna. Lá na Idade Média, acreditava-se que a salvação, ela poderia ser alcançada conjuntamente com outros meios. Não é que a Igreja Católica, ela não acreditava na graça de Deus, mas ela acreditava que a graça, ela tinha que ser administrada com outros meios, como por exemplo, as indulgências, peregrinações, penitências, a intercessão dos santos. Então eles acreditavam assim, olha, não é só a graça de Deus, a graça precisa acontecer em conjunto com outras coisas.
você tem que fazer a romaria, você tem que comprar o título da indulgência, porque o que era a indulgência? A indulgências, que foi combatida por Martinho Lutero, era um certificado que a autoridade eclesiástica, o Papa, né, os bispos, eles emitiam. E esse certificado, uma espécie de uma carta, dizia que você estava perdoado dos pecados temporários, daqueles pecados que você comete no dia a dia. Então a igreja, ela entendia assim, olha, o crente quando ele se batiza, ele é perdoado dos pecados dele. Mas o que o crente faz com os pecados que ele comete depois que ele se batiza? Porque depois que a gente se batiza, a gente comete um monte de pecado ainda, até Jesus voltar, não é? Então a igreja dizia assim, o que você faz? Então, você precisa fazer uma penitência. Você precisa fazer uma boa obra. Você precisa fazer alguma coisa. E aí, na época, eles estavam com um projeto, que era a construção da Basílica de São Pedro. E então, viram aí uma forma de levantar um dinheiro. Vamos lançar o certificado de indulgência. Porque ao invés do sujeito fazer uma penitência, uma romaria, ao invés dele andar de joelho, ao invés dele pegar e fazer um monte de sacrifício, ele faz o seguinte, ele dá um dinheiro. E aí os pecados dele vai ser perdoado. Inclusive, se alguém morreu e estiver no purgatório, dá até para tirar a pessoa de lá. John Tessel era um famoso pregador e vendedor de indulgência. E ele era muito apelativo na maneira dele vender as suas indulgências, né? Então, de maneira persuasiva, John Tessel dizia, assim que a moeda tilinta no cofre, a alma salta do purgatório. Ele chegou a fazer promessas infames e grotescas, tais como aquela que aparece lá nas 95 teses de Martinho Lutero. Mesmo que alguém tenha violentado a mãe de Deus, as indulgências do Papa poderiam absolvê-lo. Olha só o nível, né, da igreja medieval. Então, queridos irmãos, a igreja ensinava então uma espécie de salvação que dependia da cooperação humana, onde Deus não era soberano na salvação, onde o homem, ele participava da salvação, onde o homem dava a sua contribuição na salvação. E isso fazia com que Cristo não se tornasse exclusivo na obra da salvação. A igreja então, como eu disse, a igreja medieval, ela não negava a graça de Deus. Mas a diferença da igreja medieval para os reformadores é o somente pela graça. Somente pela graça. Os reformadores, eles resgataram esse ensino. Esse ensino que sustentava que o pecador é salvo exclusivamente pela graça de Deus. E não pelo favor imerecido, e não por nenhum tipo de contribuição, não por nenhum tipo de esforço pessoal. Então, queridos irmãos, essa doutrina significa para nós hoje que não há nada, absolutamente nada que o pecador possa fazer para lhe tornar merecedor da graça de Deus salvadora. E que o pecador, ele não coopera com Deus de maneira alguma, a fim de merecer a salvação. Então a salvação, para os reformadores, é um ato de Deus, do começo ao fim. É Deus quem salva o homem, é Deus quem dá o seu dom, a sua dádiva, para pecadores indignos e não merecedores. Esse então é o princípio do sola gratia. Isso é que foi ensinado, é esse pensamento errado de que os homens podem comprar a salvação, ou podem fazer coisas para merecer a salvação. Eles identificaram que esse ensinamento diminui a obra de Cristo, torna Cristo apenas um detalhe na obra da salvação, quando a Bíblia mostra que a salvação é algo que vem de Deus, e só é possível se Cristo concedê-la ao homem. Hoje, passado, queridos irmãos, 508 anos após a reforma, o princípio do sola gratia continua sendo atacado de modos diferentes nos nossos dias.
Primeiro, nós lidamos nos dias de hoje com o legalismo moderno, que é essa tentativa, de alcançar a salvação através do cumprimento de normas. E o legalismo moderno continua dizendo para os crentes de hoje: faça o máximo, dê o seu melhor e talvez Deus te aceite. É uma forma de legalismo moderno, onde você tenta merecer a graça salvadora de Deus. Mas tem um outro problema nos nossos dias, que é a mercantilização da fé, E a mercantilização da fé vai dizer assim: dê algo e Deus te dará algo em troca. É aquela coisa assim: você quer ser curado? Faça o propósito, faça o voto, de R$1.000, de 10.000, venda tudo, e então Deus vai fazer alguma coisa com você. Esse é o tipo de mercantilização da fé que ofusca a obra da graça nas nossas vidas. Nós também lidamos nos nossos dias com aqueles que acreditam, que no final todo mundo vai ser salvo, A gente chama essas pessoas de universalistas, Eles vão dizer: não se preocupe, porque no final todos serão salvos, porque a graça de Deus é para todos. Jesus morreu para todos, então Deus seria injusto se Ele cobrasse da outra pessoa o preço que Ele já cobrou em Jesus. Jesus já morreu por todas as pessoas, então independente do fato das pessoas aceitarem ou não a Cristo, no final Deus vai salvar todo mundo. Mas, na minha opinião, o ensino que tem trazido o maior prejuízo para o entendimento da graça hoje é o movimento da hipergraça. E se você nunca ouviu falar sobre hipergraça, a hipergraça é um movimento do cristianismo atual que enfatiza de uma maneira bem unilateral, o amor e o perdão de Deus. Como se o amor e o perdão de Deus, viessem, sem nenhum tipo de contrapartida, de responsabilidade da nossa parte. Então, as pessoas que defendem a ideia da hipergraça, eles negam hoje a necessidade na prática, não na teoria, mas na prática, eles negam a necessidade de arrependimento, eles negam a necessidade de confissão de pecados, de santificação. É um movimento evangélico, tem enormes igrejas que defendem essa teologia. Embora, queridos irmãos, os teólogos da hipergraça, eles vão dizer que de maneira nenhuma, eles vão dizer: nós acreditamos na necessidade do arrependimento, nós acreditamos na confissão e na santificação, porém, na prática, eles valorizam, aquilo que a gente chama de santificação posicional. O que é a santificação posicional? Não me desligue, porque isso tudo é muito importante para o entendimento nosso. Isso daqui, eu entendo assim, não é um assunto complicado de ser dito à igreja. O que é complicado é as pessoas terem interesse em aprender. Mas isso daqui é um assunto de gente, como a nossa igreja, que já caminha, na fé um bom tempo. Todos vocês podem entender isso daqui. É coisa simples, E muitas das vezes os crentes não sabem. A santificação posicional é aquela que o crente, ele alcança quando ele vem para Jesus. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o primeiro ato da santificação de Deus. Deus nos une a Cristo. Deus nos transfere do domínio das trevas para o domínio da luz. Agora nós estamos em Deus. Nós fomos separados. Nós fomos santificados. Os teólogos da hipergraça, eles vão dizer: uma vez que nós já estamos em Deus, uma vez que nós já estamos em Cristo, a gente não precisa fazer mais nada, porque nós já estamos em Cristo. Em Cristo nós temos identidade, em Cristo nós já estamos posicionados no reino de Deus. Então, Cristo já nos santificou, Cristo já fez algo por nós. E se Cristo fez por nós, qualquer coisa que eu vier fazer depois de Cristo, é puro legalismo. É eu tentar fazer algo que Cristo já fez por mim. Então, os teólogos da hipergraça, eles vão colocar ênfase na santificação posicional, e eles vão deixar de dar aquela ênfase
na santificação experimental, aquela que o crente tem que experimentar todo dia. É verdade quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, mas ao mesmo tempo nós somos desafiados todo dia, a confessar os nossos pecados, a renunciar à prática do pecado, a abandonar o engano, porque isso faz parte do jeito como Deus nos chamou para a sua graça. Então, quando nós olhamos para a mentalidade de alguns desses teólogos, alguns deles, e tem um que é bem importante lá na região de Singapura, ele ensina que os crentes não precisam confessar pecados para serem perdoados, pois o perdão de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro, foi concedido de uma vez por todas na cruz. Outro vai dizer que o cristão já é perfeito diante de Deus, independente das suas ações. E isso se baseia na ideia de que a identidade do crente em Cristo é totalmente consumada e que Deus vê apenas a perfeição de Jesus nele, não os seus pecados e falhas diárias. Esse autor vai dizer assim, que quando Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a sua santidade, toda vez que Deus olha para nós, Ele nos olha através de Cristo. E toda vez que Ele olha para nós, Ele vai olhar para a perfeição de Cristo e não vai olhar para os nossos pecados. Então o cristão ele não precisa necessariamente ficar preocupado em confessar pecados, porque toda vez que Deus olha para nós, Ele está vendo Jesus. E então, porque Ele vê Jesus, Ele nunca vai ver os nossos pecados do dia a dia. Queridos irmãos, mesmo que não intencionado, mesmo que esses pastores aqui se digam crentes, mesmo que eles se digam pessoas que eles pregam o evangelho da graça, esse ensino aqui, queridos, é nocivo, pois esse ensino aplica aos crentes uma realidade que só vai acontecer no porvir. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela ensina que o reino de Deus é uma realidade do já e do ainda não. É mais ou menos assim, tudo que Cristo fez por nós é para já, Tudo que Cristo fez por nós, Ele fez por nós, então Ele já aplicou na nossa vida. Mas existe uma realidade da vida espiritual que ainda não está completa, que é o fim da nossa caminhada, que é o fim da nossa trajetória, como filhos de Deus, a nossa entrada no reino de Deus. Então assim, nós somos santos em Deus? Diga sim. Nós somos pecadores? Diga sim. Nós somos santos e pecadores. Então existe uma realidade de Deus que já foi atribuída a nós. Por causa de Cristo nós fomos santificados. Por causa de Cristo nós temos os nossos pecados perdoados? Sim. Mas a gente ainda não entrou no céu. A gente ainda não chegou na glória. Nós ainda não terminamos a nossa caminhada espiritual. E como nós não terminamos a nossa caminhada espiritual, significa que nós ainda temos pecados. Então a gente precisa lidar com os nossos pecados diários. Pastor Nicodemos, falando sobre isso, ele disse, biblicamente falando, já somos salvos, mas ainda não do poder e da presença do pecado. Satanás foi derrotado e amarrado, mas ainda continua a tentar os servos de Deus. Nós já morremos com Cristo, mas precisamos diariamente mortificar a nossa natureza pecaminosa. Já ressuscitamos com Cristo, como a palavra diz, mas ainda devemos morrer. Cristo levou nossas enfermidades na cruz, mas ainda ficamos eventualmente doentes e provavelmente vamos morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Então, quando a hipergraça, ela ensina que nós não devemos confessar os nossos pecados, pois a nossa santificação já está completa. Com isso, ela está esquecendo desse lado da vida cristã, que é o ainda não. Nós ainda não chegamos no estágio final, nós ainda não chegamos no céu. E por causa disso, esse ensino tem produzido muitos efeitos ruins na fé cristã. Um dos efeitos ruins que esse ensino tem feito, e você fala assim, não pense que por você estar aqui na nossa igreja, você é imune a esse ensino. Porque eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que frequentam mais a internet do que a igreja.
que ouve mais as pregações dos pastores da internet do que dos pastores da nossa igreja. Hoje nós não vivemos numa bolha. Você pode não frequentar outra igreja, mas da sua casa você tem acesso a tudo. Você ouve bispo tal, pastor tal, líder da igreja tal, e essas coisas estão aí diluídas no meio evangélico, e daqui a pouco você está comprando a ideia. Você está comprando a ideia de uma graça irresponsável, de uma graça permissiva, de uma graça libertina. E um dos efeitos que essa graça, ela tem produzido na fé dos cristãos, é a graça que transforma, se tornando a graça que tolera tudo, né? A graça de Deus, não tem dúvida de que a graça de Deus, ela transforma, ela liberta, ela dá vida, ela dá esperança para o pecador. Mas muitas pessoas estão transformando a graça que transforma na graça que tolera tudo. O ensino da fé reformada sempre sustentou que a graça não é apenas perdão. A graça, ela é poder transformador. A graça que perdoa é também a graça que transforma. A graça que perdoa não é a graça que deixa a pessoa no pecado, é a graça que transforma a pessoa para uma nova vida. Sobre isso, Paulo escreveu a Tito, o texto que eu preguei um tempo atrás para vocês. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando a graça de Deus se manifestou salvadora? Quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus morreu na cruz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas e aí? O que essa graça faz na nossa vida? O texto no verso 12 de Tito vai dizer: ela nos instrui a renunciar à impiedade. Comportamento ímpio. Comportamento ímpio é o comportamento da pessoa que não nasceu de Deus. A graça que nos alcançou em Cristo Jesus é a graça que nos ensina. É a graça que nos ensina, que nos capacita a renunciar à impiedade, a renunciar os desejos mundanos e a viver de maneira sensata, de maneira equilibrada, de maneira justa, de maneira piedosa, dando fruto como alguém que foi alcançado pela graça. E aí o verso 13 vai dizer: enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Há dois momentos em que a graça de Deus é crucial na vida da humanidade. A primeira, quando Jesus veio ao mundo. E a segunda, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Todos os que estão guardados, todos os que estão na graça de Deus, estão aguardando agora a outra manifestação, que é a manifestação do Cristo, que vai buscar o seu povo, para nós entrarmos no estado de glória, no estado de bem-aventurança com Ele para todo sempre. Então a graça de Deus, queridos, a graça que transforma, é a graça, queridos irmãos, a graça que salva é a graça que transforma. E essa graça não é um convite para que você seja permissivo, para que você seja libertino, para que você seja tolerante a toda forma de pecado, com a desculpa: eu estou na graça. O movimento da hipergraça, ele separa a confissão e o perdão da transformação. Eles afirmam um tipo de graça que cobre o pecado, mas que não confronta o pecado. E o efeito disso é uma espiritualidade sem arrependimento. Quantas pessoas na igreja vivem um tipo de espiritualidade sem arrependimento? Continuam as mesmas pessoas vis, as mesmas pessoas duras, as mesmas pessoas inflexíveis, as mesmas pessoas com as suas opiniões de quando eram velhas criaturas. Então, queridos irmãos, a santificação aqui, para essas pessoas é vista como opcional. Eu sou salvo e eu me santifico se eu quiser. Eu sou salvo, Jesus já pagou o preço, eu mudo se eu quiser. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Outra coisa que a Bíblia que é um efeito nocivo desse ensinamento da hipergraça é o desastre da doutrina do arrependimento, né? Como que a doutrina do arrependimento, ela tem sido enfraquecida na igreja.
Segundo a teologia reformada, o arrependimento é uma obra da graça de Deus no coração do crente. Por gentileza, o pessoal da multimídia, coloque para mim Atos 11, 18. Atos 11, 18 vai dizer para a gente exatamente que a doutrina do arrependimento, vai dizer para nós exatamente que o arrependimento é uma obra da graça no coração da pessoa que crê em Deus. Aqui o texto diz, quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Quem é o gentio? Era a pessoa que estava alheia às promessas de Deus. Quem era o gentio? Era a pessoa que não fazia parte do povo de Deus. Era o estrangeiro, é aquela pessoa que não era judeu, era aquela pessoa que ela era alheio às promessas de Deus para Israel. Mas aí as pessoas estão reconhecendo aqui um fato. Pessoas estão se arrependendo porque Deus concedeu graça, Deus concedeu arrependimento a essas pessoas. O arrependimento, queridos, é uma obra da graça de Deus. Estar na graça, se arrepender não é incompatível com a vida na graça. Se arrepender não é legalismo, se arrepender não é querer conquistar o céu por conta própria. O arrependimento é algo que flui da graça de Deus no coração transformado. Toda vez que eu me arrependo, eu não estou tentando merecer o perdão de Deus. Pelo contrário, quando eu me arrependo, é porque Deus me deu coração sensível, é porque Deus me deu sensibilidade, é porque Deus me deu olhos para enxergar e coração para crer na palavra dEle. E quando as pessoas, queridos irmãos, eles negam o arrependimento, o efeito disso é a morte da contrição, é a morte do quebrantamento. São corações que se tornam duros diante de Deus, corações que se tornam insensíveis para com a santidade de Deus. Hoje nós temos pessoas na igreja que pecam de maneira contumaz, pecam e não se arrependem. Pessoas que ferem as outras e não se arrependem. Pessoas que falam mal uma das outras e não se arrependem. Pessoas que na vida particular, roubam, têm negócios errados. Pessoas que na vida lá da família, do casamento, têm atitudes que não glorificam ao Senhor. E as pessoas, elas estão em paz com elas mesmas. Elas estão em paz com a sua consciência. Isso é a morte da contrição. É quando o coração se torna incapaz de se quebrantar diante de Deus. Porque as pessoas estão acreditando numa mentira. Elas estão acreditando que elas estão cobertas pela graça, mas a graça de Deus, ela não nega a transformação. A graça de Deus, ela não nega a necessidade de santidade. Muitos teólogos aí da hipergraça insistem que o cristão é perfeito em Cristo. E do ponto de vista da promessa daquilo que Jesus fez, nós somos perfeitos em Cristo. De fato, Deus nos olha pelo olhar daquilo que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus, de fato levou os nossos pecados. O problema dessa afirmação aqui é quando a gente nega que o cristão ainda precisa crescer em santificação nos dias de hoje. Esse ensino, então, vai produzir um tipo de pessoa com aquela identidade espiritual inflada, orgulhosa, aquela pessoa que ela não consegue olhar para o espelho da palavra e enxergar as coisas que estão de errado nela, porque ela foi ensinada que ela é perfeita em Cristo. Quando ela vai diante da palavra, ela não consegue perceber as rugas, não consegue perceber os pés de galinha, não consegue perceber as imperfeições espirituais, porque ela foi ensinada a olhar e falar assim: eu sou perfeito, eu sou uma obra rara, eu sou uma pessoa linda e maravilhosa. E as pessoas, na realidade, elas estão construindo um pensamento errado. O crente, quando ele se vê perfeito,
e dispensado de lutar contra o pecado, ele vai chegar, né, aquele pensamento de que ele não precisa melhorar, ele não precisa ser transformado. Ele vai olhar para o mandamento sede santos, né? Porque o Senhor nosso Deus é santo, né? Esse mandamento que nos instrui a ser semelhante a Deus, e você vai falar assim: olha, esse mandamento aqui é algo simbólico, eu não preciso mudar coisa nenhuma, porque eu já sou perfeito, eu não tenho que aplicar na prática esse mandamento nas áreas da minha vida. E diante desta realidade nós aprendemos, queridos, diante desta realidade, nós percebemos aqui que aprender sobre a graça é a maneira de nós corrigirmos os desvios doutrinários. Não é uma coisa só de teologia isso, é uma coisa que está na prática da igreja, está na cabeça dos crentes. A gente expressa esse desvio doutrinário no dia a dia. Assim como quando Martinho Lutero, João Calvino e todos os reformadores, eles olharam para a realidade do cristianismo e eles perceberam que as pessoas não estavam praticando um cristianismo coerente com o evangelho. Quando nós transportamos a necessidade da doutrina para os nossos dias, é justamente por isso. Porque hoje as pessoas, elas têm alguns conceitos a respeito da graça, a respeito da Bíblia, e elas vão se distanciando desses conceitos, e elas não vão percebendo que esses desvios doutrinários vão afastando elas do correto relacionamento com Deus e da fé que foi dada aos santos, né? Em Judas 3, a Bíblia diz que, né, nós recebemos a fé que foi dada aos santos, né? Nós recebemos o depósito da fé, nós recebemos uma dádiva espiritual que os crentes do passado receberam e passaram para nós, e nós temos que estar nessa palavra, na doutrina que Deus nos deu. E aqui, queridos irmãos, quando a gente olha para a necessidade, quando nós olhamos aqui para a obra da graça na salvação, a gente precisa aprender em primeiro lugar que a graça de Deus é uma necessidade para os nossos dias. A Bíblia descreve aqui, no texto que nós lemos, a condição do ser humano sem Deus, como alguém que está morto em seus delitos e pecados. Não é assim que o texto diz? Né? Quando estávamos, né, mortos, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Algumas traduções vão dizer delitos e pecados. É assim que a Bíblia descreve a condição do homem sem Deus, como alguém que está morto em seus delitos e pecados. E aqui é muito importante a gente frisar isso, porque o homem que está morto nos seus delitos e pecados, ele não está doente, ele está morto. É diferente de estar doente, ele está morto. Ele não precisa só de motivação, de um empurrãozinho, de uma motivação na vida. Ele precisa de ressurreição. Ele não busca Deus. Esse homem morto em pecado, ele foge de Deus. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a justiça de Deus. Não há quem agrade a Deus. O homem está correndo de Deus. Ele está morto nos seus pecados. O ser humano em seu estado caído, ele não deseja. Ele não cogita nas coisas de Deus. Ele não pensa e nem compreende as coisas espirituais, como está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ele não é capaz de fazer o bem que Deus exige. O estado do homem sem Deus é o estado de alguém impotente espiritualmente, de alguém que está morto nos seus pecados. E se o homem está espiritualmente morto, então essa salvação só pode acontecer se Deus estender as mãos para ele, se Deus agir em favor dele, né? Há um hino antigo que a gente cantava, né, no passado: quando estendeu as suas mãos para mim, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando estendeu as suas mãos para mim. Em outras canções a gente cantou que que um dia Ele veio em nossa vida, num dia especial, e trocou o meu coração por um novo coração.
Esse era o estado nosso em algum momento, o estado de mortos espiritual. E se estávamos mortos espiritualmente, então a salvação aconteceu, porque Deus agiu primeiro. Isso daqui, queridos irmãos, para nós é a essência da graça. É aquilo que as pessoas lá no passado, há 508 anos atrás, estavam insistindo, estavam lutando, estavam fazendo com que as pessoas entendessem esse princípio. Deus vem até nós quando nós jamais poderíamos ir até Ele. Deus estende a sua mão para nós quando nós estávamos totalmente apáticos a Ele. E o texto vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui está a base, a misericórdia, a graça. Misericórdia é uma palavra diferente para dizer que Deus é gracioso. Deus, por causa da sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos, indiferentes, sepultados na sepultura do mundo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A graça aqui, queridos irmãos, ela é absolutamente necessária, porque sem graça não há evangelho. O evangelho, queridos irmãos, é a graça encarnada. O que é o evangelho? É Cristo encarnado, é o Deus que se fez carne e veio no meio de nós, cheio de amor e bondade. Sem graça, queridos irmãos, não haveria evangelho. Sem graça não haveria fé. Sem graça não há nova vida, porque tudo no mundo espiritual começa com a graça de Deus. Tudo começa com a graça de Deus, tudo. Por causa da iniciativa da graça de Deus, nós fomos resgatados quando não havia esperança em nós. O texto de João 1,13 vai dizer que nós não fomos nascidos de Deus por vontade humana, mas pela soberania da graça de Deus. João 1,13, por gentileza. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. A doutrina da graça, queridos irmãos, ela exclui todo o mérito humano. Ela nos esvazia. Esvazia de todo o desejo de querer tomar de Cristo a glória da salvação. A doutrina da graça, ela exclui todo o mérito pessoal quando ela diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé aqui não é o preço da salvação. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça, mediante a fé. Tanto a salvação como a fé que salva é um ato de Deus, que Deus dá no coração do homem. Porque se Deus não der essa graça, você vai continuar acreditando em nada, acreditando nas bolinhas de gude, acreditando em qualquer outra coisa que você acha que é importante. Então a fé não é o preço da salvação, a fé é o presente da graça. A obra da salvação, a Bíblia vai nos ensinar que 100% ela é de Deus. A maravilhosa notícia do Evangelho é que Deus não separou, não esperou que nós o buscássemos, mas Ele veio até nós. Em Cristo a graça se fez carne. O bom pastor saiu ao encontro da ovelha perdida. O pai correu ao encontro do filho pródigo. E nisso consiste o grande amor de Deus, de acordo com 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Aqui eu vou caminhando, dizendo a vocês que nós vivemos numa época marcada por uma teologia da autoestima, uma espiritualidade de aperfeiçoamento, né? A maior parte dos ensinos que foram resgatados lá na Reforma Protestante é alheio no monte de igreja, principalmente as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais hoje são as maiores disseminadoras de heresia. E eu estou falando, eu posso falar porque eu sou pentecostal.
sou batizado no Espírito Santo, creio em profecia, não nego nada disso. Mas as igrejas pentecostais são as maiores disseminadoras de heresia. São as mais permissivas, são as mais fracas no que diz respeito ao ensino das Escrituras, porque qualquer coisa entra, qualquer coisa passa, qualquer coisa misturada com aleluia e glória a Deus, o povo engole. E nós vivemos nesta época em que o mundo, e até parte da igreja evangélica, já não vê o ser humano, como a Bíblia mostra, como alguém que foi morto em delitos e pecados. A estratégia de evangelização de muitas igrejas é tratar o pecador apenas como uma pessoa ferida, como uma pessoa desorientada, como uma pessoa que precisa de um empurrãozinho para dar certo na vida. A cultura que repete em muitos púlpitos é: você pode, basta você acreditar, você pode, acredite em si mesmo. Em muitos púlpitos a mensagem que é pregada é: Deus quer realizar seus sonhos. Deus quer descobrir o campeão que tem dentro de você. Mas a Bíblia não chama o homem pecador de campeão, chama ele de morto. Não diz que ele precisa de um estímulo, um tapinha nas costas. Diz que ele precisa de salvação. Não diz que ele deve buscar a Deus, né? Diz que ele busca, ele foge de Deus. O homem, né, perdido, ele foge de Deus. E assim o maior desafio espiritual da atualidade não é a gente lidar só com o pecado, mas com a ilusão que hoje tem na cabeça das pessoas, a ilusão da autonomia espiritual. As pessoas, elas não entendem que elas precisam de Deus de verdade, que elas necessitam de um Salvador, que elas são carentes de alguém que lhes dê uma nova vida. Não. Elas acreditam que Deus só precisa resolver uma parte da vida delas. Qual é a parte? O culto de hoje é para quê? Vamos consertar só a vida financeira das pessoas. Vamos consertar só a vida sentimental das pessoas. Vamos consertar apenas, né, a autoestima das pessoas. Vamos consertar apenas a família das pessoas. E as outras partes? As outras partes, eu não preciso não. As outras partes, Deus está muito bem, eu consigo administrar por mim mesmo. Mas, queridos, a graça verdadeira, ela é humilhante. Porque ela declara que que a gente não sabe fazer nada. Ela declara que Deus é que faz tudo. E se a gente quer essa graça, a gente tem que entender que Deus, ele tem que entrar pela porta. Ele tem que iluminar o nosso coração. Ele tem que produzir essa mudança na nossa vida. Mas como eu sei, Deus, se realmente eu fui chamado pela graça? Pense um tempo atrás. Talvez você foi a pessoa que a maior parte da sua vida você não desejou nada de Deus, você não quis nada de Deus, você nunca se interessou pelas coisas de Deus. Talvez você foi a pessoa que simplesmente viveu a vida para valer, para fazer as coisas que te deu na cabeça. Mas de repente um dia, alguém compartilhou um testemunho com você. E de uma maneira que você não sabe explicar, aquelas palavras começaram a reverberar na sua mente, na sua alma, no seu coração. Talvez você foi convidado para ir a uma igreja, e você nunca teve interesse pelas coisas de Deus, mas de repente, você começou a ter interesse pelas coisas de Deus. Algumas coisas que você não conseguia sequer cogitar, pensar, hoje você pensa. Esta é a obra da graça. A obra da graça de Deus, ela nasce no coração do pecador. E de repente o pecador que se via tão distante de Deus, ele é atraído agora para as coisas de Deus. Deus começa a dar coração, Deus começa a dar fé, Deus começa a inclinar o coração do homem perdido para as coisas dele. Até que um dia você entende a mensagem do Evangelho e você responde em fé, porque essa fé que é um dom da graça de Deus, Deus colocou dentro de você, Deus colocou dentro do seu coração. Eu quero encerrar, queridos irmãos, aqui, eu peço que o Ministério de Louvor já pode subir aqui. Tudo que nós somos e tudo que nós temos em Cristo é graça. Somente a graça. A jornada da fé, desde o
o momento do chamamento até a glória, quando nós estivermos em Cristo, não é uma história do esforço humano, mas do Deus soberano que veio até nós, que se fez carne, que nos abraçou, que nos envolveu com seus laços de amor eterno. A graça, a igreja pode se colocar de pé. A graça, ela nos achou quando nós estávamos mortos, mas ela nos santifica enquanto nós ainda lutamos. E ela nos glorificará quando nós estivermos caminhando e entrando lá no último estágio da nossa caminhada, que é o céu. A graça é algo de Deus que sustenta toda a caminhada da salvação. É aquele hino eterno que vai tocar nos nossos corações para a eternidade. Um poeta de Deus disse: não trago em minhas mãos, não trago nada em minhas mãos, eu simplesmente me apego à cruz. Eu simplesmente me apego ao que Jesus fez comigo. Sem a graça, o homem está perdido, mas com a graça, o homem é transformado. Posso ouvir um aleluia? Pela graça, o homem será exaltado com Cristo, porque foi através da graça que Deus nos escolheu na eternidade. Foi através da graça que Cristo nos buscou na cruz, que nos alcançou em algum momento da nossa caminhada, e agora, através da graça, nós seremos transportados para as mansões celestiais. E quando nós estivermos lá no estágio final, diante do trono de Deus, quando a gente já venceu tudo, a única coisa que vai importar para nós é cantar a canção de Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a viver por esta graça. Deus nos ajude a viver com o nosso coração prostrado diante da graça que nos salvou. Porque se você entende, meu irmão, o que é graça, você não vai viver para poder impressionar a Deus, você vai viver para glorificar a Deus. A graça, ela não muda só o destino da nossa vida, a graça, ela muda também o coração da pessoa que Deus alcança. E o coração tocado pela graça, a única coisa que ela vai buscar não é aplauso, o que ela vai buscar é viver em adoração para Deus. Que no dia de hoje Deus nos ajude a resgatar esse princípio. E se nós estamos conduzindo a nossa vida de uma maneira prática, negando a eficácia da graça de Deus, que pela graça de Jesus Cristo nesta manhã, ao usar a pregação, ao usar tudo que nós falamos aqui nesta manhã, Ele venha te trazer de volta para a cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que o homem morre todo dia, para viver a vida que pela graça foi nos doada. Amém, amados? Vamos cantar esta canção agora em nome de Jesus, e eu quero voltar para orar com vocês daqui a pouco.